Olá, amigos! Eu aqui de novo com vocês pelo Atual Concursos. Dessa vez nós vamos estudar matemática para os Correios, ok? Nós vamos estudar matemática para o concurso dos Correios. E a matemática para o concurso dos Correios é uma matemática tranquila, interessante, usual, é bem funcional, é algo que você vai estar sempre usando aí em sua vida, não apenas lá quando você passar no concurso, ok? Então eu convido vocês para trabalhar comigo matemática aqui para os Correios. E eu vou começar mostrando para vocês o conteúdo com base nos últimos editais, né? E o conteúdo ele está aqui na ordem em que aparece no edital. Obviamente, eu geralmente não sigo essa ordem. Geralmente, eu sigo uma ordem didática voltada para o edital. E, especificamente, para o edital dos Correios, a ordem que eu vou seguir é bem diferente do que está aqui no edital. Então, eu preciso explicar para vocês como a gente vai trabalhar. Bom, números relativos inteiros e fracionários, operações e propriedades. Operações com frações, multiplicação, divisão de fração, etc. Múltiplos e divisores, máximo divisor comum, quer dizer, MMC, MDC, aquelas coisinhas que certamente você já viu na escola e a gente vai repetir aqui para valer. Números reais, expressões numéricas, o trabalho com expressão numérica, equações e sistemas de equações de primeiro grau, sistemas de medida de tempo. Ok. Aí, a gente entra depois, sistema métrico decimal, depois números e grandezas diretamente e inversamente proporcionais, depois regra de 3 simples, em seguida porcentagem, taxa de juros simples e compostas, capital, montante e desconto. Princípio de geometria, geometria é uma delícia trabalhar, né? Perímetro, área e volume. Ok. Eu quero chamar a sua atenção para este conteúdo aqui e chamar a sua atenção para uma inversão que nós vamos fazer aqui. Vamos trabalhar de forma diferente. Muito embora, a ordem que o CESP está trazendo aqui, que é o último edital, né? A ordem que o CESP esteja trazendo aqui seja uma ordem matematicamente correta, né? Faz sentido você começar estudando conjuntos numéricos, ok? MDC, MMC, depois passar para expressões numéricas, depois equação, ok? Para depois estudar essa parte aqui. No entanto, nós vamos inverter. Pela primeira vez, se você já assistiu a aula comigo aqui do Atual Concurso, ou em outro curso de matemática, com esse conteúdo aqui, você deve ter observado que eu sempre começo pelo começo, né? Desculpa aí a redundância, mas eu sempre começo seguindo essa ordem lógica matemática aqui. Para os Correios, especificamente, para a gente ganhar tempo, a gente não vai fazer assim. A gente vai começar para os Correios a partir de números e grandezas proporcionais, ok? A gente vai começar a partir de números e grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Então, a gente vai começar a partir daqui, depois regra de 3 simples, porcentagem, taxa de juros, ok? A gente vai começar a partir daqui. E aí, você pode estar se perguntando assim, mas professor, se é uma ordem lógica matemática, por que já começar em números de grandezas proporcionais? Se eu ainda não aprendi MDC, MMC, expressões numéricas, etc. Bom, por um fato bem curioso, os editais para os Correios, as provas dos Correios, elas cobram praticamente 2/3 da prova, 2/3 da prova é desse conteúdo aqui, daqui para baixo. Praticamente 2/3 da prova, tá? A gente vai ver aqui, por exemplo, hoje, nesse módulo, e no próximo, diversas questões de concursos dos Correios, questões dos Correios, com este conteúdo aqui. E é um conteúdo que é mais ou menos independente daquele conteúdo de lá. Claro, vai haver momento que a gente vai depender de MDC, MMC. Quando isso ocorrer, aí a gente vai voltar, fração, por exemplo, a gente vai começar falando de fração também. E aí a gente vai voltar no conteúdo, mas de forma assim, bem sinuosa, bem, digamos assim, sutil, para que você não seja confundido. Exemplo, aqui em proporção, em razão, em proporção,
tá bom? Nessas grandezas proporcionais. A gente vai estudar, vai falar sobre fração, vai falar sobre numerador, denominador, essas coisinhas, tá? Que é o conteúdo anterior. E eu vou mostrar para vocês. A gente vai ver isso aí, mas vai ver junto com esse conteúdo aqui, tá? Repito, a gente vai ver o conteúdo que está lá atrás, mas de forma bem sutil, para não te confundir, ao explicar este conteúdo aqui. E aí, isso será no primeiro e no segundo módulo. No terceiro e no quarto módulo, aí a gente vai voltar a esse conteúdo de forma bem categórica, e aí você já vai estar conhecendo alguma coisa, a gente vai mostrar questões de concurso, tá? Por que isso? Porque você estudando para valer este conteúdo aqui, a partir de razão e proporção, você já vai conseguir matar 2/3 da prova. Então, você já vai ter possibilidade de acertar aí grande parte da prova, tá? Depois, a gente vai voltar a esse conteúdo aqui, que é um conteúdo menor, menos cobrado, tá? Menos cobrado. Aquilo que servir de base, claro, a gente vai passar junto. A gente mostra junto. Aquilo que não servir de base, a gente vai ver depois. Então, é uma inversão interessante. Já fiz isso em turmas presenciais. Dá certo, tá? Dá certo. Vantagens. Primeira grande vantagem. O aluno não vai ficar perdendo tempo com aquilo que praticamente não cai. Por exemplo, conjuntos, esses conjuntos de números reais, os números reais, conjuntos de números reais. A teoria mesmo de conjunto praticamente não cai. Em alguma prova, quando cai, uma questãozinha. Enquanto que razão, proporção, isso cai demais. Então, para a gente não ficar perdendo tempo, a gente vai começar a partir daqui. Portanto, nosso primeiro conteúdo é esse aí. Números e grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Como é que vamos trabalhar isso aqui? Vou abrir uma tela em branco. O que são grandezas diretamente e inversamente proporcionais? Ou números inversamente e diretamente proporcionais? Observe que forma interessante aqui. A gente está acostumado com fração. E no conceito de fração, a gente sabe, por exemplo, que se eu tenho, deixa eu ver aqui, se eu tenho 2/5, significa que, digamos, um todo foi dividido em 5 partes, pode ser uma barra de chocolate, por exemplo, né? Foi dividido em 5 partes, que é o que diz o denominador, e foram tomadas 2 partes, ok? 2 partes desse todo. Então, aqui, ó, o denominador indica em quantas partes o todo foi dividido, e o numerador indica quantos eu tomei. Eu tenho 2/5 aqui, 2/5 de uma barra de chocolate. Muito bem. Então, em relação à fração, quando a gente diz que isso aqui é uma fração, a gente vai entender que trata-se de um todo que foi dividido na quantidade de partes que está expressa aqui no denominador da fração, é o nome desse númerozinho aqui de baixo, e o numerador, a parte de cima, indica quantas partes foram tomadas desse todo. Aí nós temos uma fração, ok? Uma fração. Obviamente, se de repente eu decidisse tomar todo, né? A barra de chocolate, a Mariazinha comesse toda a barra de chocolate, aí eu não representaria mais assim. Então seria dividido em 5 partes e tomou 5. Obviamente, 5 dividido por 5 é igual a 1. Então, 1 representa o inteiro. Quando eu tenho 1, representa o inteiro. Ou seja, o inteiro 1 é o todo. É o todo, ok? 5 dividido por 5 dá 1. Isso é bem básico, bem tranquilo, que está, inclusive, naquele conteúdo anterior. Estou usando agora só para a gente entender a razão e proporção. Ok, pessoal. Então, como fração, eu penso assim. 2/5. Acontece que eu posso utilizar esta mesma grafia aqui, esta mesma forma de representação, para representar grandezas. Eu posso dizer, por exemplo, que para cada cinco torcedores em um estádio, 2 torcem para o São Paulo, digamos, para cada 5 torcedores no Maracanã, presentes em dado momento, 2 torcem para o Fluminense. Muito bem.
Aí a minha leitura já será diferente. Eu vou colocar aqui de azul. A minha leitura será diferente. Se eu digo que para cada 5 torcedores, presentes em um estádio, 2 torcem para o Fluminense, eu digo que essas duas grandezas, torcedores no estádio e a quantidade de torcedores que torcem para o Fluminense, 2 está para 5, ou seja, para cada 5 torcedores eu tenho 2 torcendo para o Fluminense. Neste caso aqui, eu estou relacionando duas grandezas. Neste caso, quando a gente relaciona duas grandezas, a gente evita falar em fração, e aí a gente fala em proporção, razão, nesse caso razão. Isso aqui é uma razão, eu posso dizer que o número de torcedores do Fluminense está para o número de torcedores presentes no estádio, como 2 está para 5. Então, 2 está para 5. Isso aqui é uma razão. E sendo uma razão, quando eu utilizo esta nomenclatura, o númerozinho de cima, eu não chamo mais de numerador, como a gente faz em fração. Eu chamo de antecedente. Antecedente. E o número de baixo eu chamo de consequente. Consequente. Então, antecedente, consequente. Ok, então isto é uma razão. O que é uma razão, então? Uma razão é o recurso gráfico parecido com uma fração. Vamos dar uma definição aqui bem tranquila para você entender. Porém, onde o numerador e o denominador, que neste caso vão se chamar antecedente e consequente, estarão relacionando duas grandezas, ok? Interessante isso aí. E aí, ainda em relação à razão, a gente vai dizer o seguinte: é possível, em dado momento, ter várias razões relacionadas entre si. Quando a gente possuir 2 ou mais razões relacionadas entre si, a gente terá o quê? Uma proporção. Então, razão relaciona duas grandezas. Isso aqui é uma razão, ok? Quando eu digo que de 5 torcedores no estádio, 2 torcem, a cada 5 torcedores no estádio, 2 torcem para o Fluminense, eu estou aqui relacionando duas grandezas, eu tenho uma razão. Ok. Mas se de repente eu tiver 2 ou mais razões interrelacionadas, eu terei uma proporção. Ok? Por exemplo, digamos que eu tenho aqui, 2 está para... vamos voltar novamente aqui ao conceito de fração, para você entender melhor. Eu tenho 2 está para 5. Vamos esquecer aqui, por enquanto, a questão de antecedente e consequente, esquecer o conceito de razão e pensar novamente esses 2 e 5 aqui como fração. Então, vamos entender 2/5. A gente aprendeu lá na escola que é possível encontrar frações equivalentes a uma fração dada, multiplicando ou dividindo numerador e denominador por um mesmo número. Isso é possível. Por exemplo, se eu multiplicar o 2 e o 5 por 2, eu terei... Vou multiplicar o 2 e o 5, numerador e denominador, por 2. Ok? Por 2. Então, 2 vezes 2, vamos multiplicar tudo por 2, né? 2 vezes 2, 4. 5 vezes 2, 10. Ok. Eu posso afirmar categoricamente que a fração 4/10 ela é equivalente a 2/5. A fração 4/10 ela é equivalente a 2/5. Mas, professor, por que equivalente? Porque, observe, digamos que eu tenha uma barra de chocolate, vou aproveitar aqui que é milimetrado aqui, né? E vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Centimetrado, na verdade, né? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok.
Nós temos aqui uma barra de chocolates, ok? Eu vou dividir essa barra em... Vou dividir em 10 partes. Vou dividir em 10 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 partes. Ok. E vou tomar 4 partes. Vou dividir em 10, é o que diz o denominador, e vou tomar 4 partes. 1, 2, 3, 4 partes. Ok. Dividi em 10 e tomei 4 partes. Isso, obviamente, é representado aqui, olha, 4 décimos. Mas imagine esta mesma barra de chocolate, ok? Essa mesma barra de chocolate está aqui. Agora, imagine que eu dividisse, para representar aqui, em 5 partes e tomasse 2. Né? Agora eu vou dividir em 5 partes. Eu vou dividir agora em 5 partes. Está aqui, 5 partes. 1, 2, 3, 4, 5. E vou tomar 2 partes. Vou tomar 2 partes. 1, 2. Ou seja, que vai se representar isso aqui. Ó. Muito bem. São 2 barras de chocolate do mesmo tamanho, né? Então, a primeira barra, eu dividi em 10 partes. E dividi em 10, denominador, e tomei 4 partes. Está aqui. 4 décimos. A segunda barra de chocolate, do mesmo tamanho, eu dividi em 5 partes e tomei 2 partes, 2 quintos. Por que, então, a fração 4 décimos é equivalente à fração 2 quintos? Ora, a fração 4 décimos é equivalente à fração 2 quintos porque elas têm o mesmo tamanho, ou seja, elas representam a mesma quantidade, ok? Então, são frações equivalentes. Aí, o que a gente faz? O que eu posso dizer, então? Multiplicando numerador e denominador por um mesmo número, ou dividindo também, pode ser, eu terei uma fração equivalente. E por que ela é equivalente? Porque ela representa a mesma parte do todo. Ou seja, dividir uma barra de chocolates em 10 partes e tomar 4, como a gente viu aqui, é a mesma coisa que dividir essa mesma barra em 5 partes e tomar 2. Porque o pedaço terá o mesmo tamanho, olha aqui, o mesmo tamanho. Então, são frações equivalentes. Ok. Agora, novamente, nós vamos voltar ao conceito de razão. Ora, quando eu crio uma fração equivalente, multiplicando numerador e denominador por um mesmo número, ou dividindo por um mesmo número, quando eu crio uma fração equivalente, quando eu volto para o conceito de razão, na verdade, eu vou estar criando uma razão também equivalente. Ou seja, se eu entender o 2 e o 5 aqui como uma razão, ou seja, em vez de eu dizer 2 quintos, eu digo 2 está para 5. Ou seja, eu estou relacionando 2 grandezas. Uma grandeza está para a outra. Ok. Isso é equivalente a 4 está para 10. Então, eu posso dizer assim, 2 quintos, 4 décimos. Eu posso dizer categoricamente, posso afirmar categoricamente, que 2 está para 5, ou seja, essa razão, 2 está para 5, assim como 4 está para 10. 2 está para 5, assim como 4 está para 10. Neste caso aqui, eu tenho 2 razões. Eu tenho a razão 2 está para 5 e tenho a razão 4 está para 10. Quando nós temos 2 razões, 2 ou mais razões proporcionais, tem que ser proporcionais, ou seja, tem que decorrer de uma equivalência de frações. Atenção, quando nós temos 2 razões proporcionais, ou seja, razões que decorrem de uma equivalência entre frações, aí eu tenho uma proporção. Isso aqui, tudo isso aqui é uma proporção. Ok? Então, o que é uma proporção? É um conjunto
de duas ou mais razões, poderia ter mais, eu poderia sair multiplicando aqui, né, por um mesmo número, numerador e denominador, e criar mais. O que é uma proporção? É um conjunto de duas ou mais razões, que estão em proporção, ou seja, duas ou mais razões proporcionais. Proporcionais. Em outras palavras, a proporção é um conjunto de duas ou mais razões que decorrem. Eu gosto dessa definição, embora muitos autores fogem dela, né, para evitar misturar razão com fração, mas eu gosto. Então, uma proporção, o que é proporção? É o conjunto de duas ou mais razões que decorrem de frações equivalentes. Então, nós vamos ver aqui, nas próximas aulas, como descobrir se determinada razão, se determinado conjunto de razões é ou não uma proporção. Porque nem sempre será proporção, tá? Não basta você jogar os números aqui. Não basta jogar. Por exemplo, para que você fique curioso, eu digo que 3/5 está para, digamos, 2/4. Isso aqui não é uma proporção. Veja bem, eu tenho duas razões aqui. Eu tenho a razão 3 está para 5, tenho a razão 2 está para 4. Mas esse conjunto aqui embaixo de duas razões, isso aqui não é uma proporção. Não é uma proporção. Já esse conjunto aqui de cima é uma proporção. Porque aqui em cima decorreu de quê? Decorreu de uma equivalência de frações que nós construímos. Nós pegamos 2/5, entendendo como fração, 2/5, e multiplicamos por 2. 2 vezes 2, 4, 5 vezes 2, 10, ok? Deu uma proporção. Mas isso aqui de baixo não é uma proporção. A partir da próxima aula, a gente vai ver como descobrir se um conjunto de razões é ou não uma proporção. Por enquanto, eu vou voltar lá para a gente ver alguns slides. Eu sempre gosto de mostrar esse tipo de coisa aqui. Esses slides eu já utilizei em outros cursos, para que o aluno tenha uma ideia, é bom isso aí, para que o aluno tenha uma ideia do que é realmente razão e proporção, ok? Para ter uma ideia prática, porque a gente vai ver muitas questões aqui, questões inclusive dos Correios, tá? E esse simples conteúdo, parece simples, ajuda você a entender e a interpretar as questões. Para cada 10 brasileiros, 3 torcem pelo Flamengo. De cada 5 estudantes, 2 desejam fazer intercâmbio. Tudo isso são sentenças, frases, que podem ser expressas numa razão. Como veremos aqui. Um dia de enchente para cada 2 de tempestade. Trágico, hein? De cada 100 estudantes online, 85 preferem o atual concursos. A gente pode mostrar isso aí em forma de razão. Quando eu digo, por exemplo, para cada 10 brasileiros, 3 torcem pelo Flamengo, então eu tenho 3 está para 10. Está vendo aqui? Eu posso expressar em forma de razão. Quando eu digo, de cada 5 estudantes, 2 desejam fazer intercâmbio, ou seja, 2 está para 5. Eu estou relacionando duas grandezas. A grandeza quantidade de estudantes e a grandeza quantidade de estudantes que desejam fazer intercâmbio. Ok? Quando eu digo, um dia de enchente para cada 2 de tempestade, eu tenho 1/2, ou seja, cada 2 dias de tempestade, um deles é de enchente. Eu posso relacionar essas duas grandezas. Quando eu digo também, de cada 100 estudantes online, 85 preferem atuar concursos. Olha aqui, de cada 100, 85 preferem atuar concursos. São formas de trabalhar, são formas que a gente utiliza para trabalhar essas grandezas, ok? Aí, a primeira vai se chamar antecedente, a parte de cima, e a segunda vai se chamar consequente. Vamos estar o tempo todo falando em antecedente e em consequente. Então, vai ficar fácil você não precisa memorizar isso aqui que a gente vai usar o tempo todo, tá? Ok. Aqui, quando eu tenho, para cada 10 brasileiros, 3 torcem para o Flamengo, eu tenho uma razão, né? O antecedente e o consequente me leva a uma razão. Quando eu digo, logo, para cada 20 brasileiros,
6 torcem pelo Flamengo. Aí eu tenho uma proporção. É aqui que eu queria chegar. Bom, para cada 10 brasileiros, 3 torcem pelo Flamengo. Então, tudo bem, até aqui você entendeu. Eu tenho, para cada 10, 3 torcem pelo Flamengo. Então, eu tenho uma razão. Mas por quê? Para cada 20, 6 torcem pelo Flamengo. E aí eu chamo isso de proporção. Por quê? Bom, isso aí você vai ver na próxima aula. Até lá.